Tchau, tchau. Fica com Deus. Pois é. Então nós estamos aqui hoje com o Mervaldo, né, seu Wilson? Né? Pois é. Mervaldo, nós temos hoje assunto aqui para Dedéu. Eu queria que, há poucos dias atrás, Braço do Rio comemorou né, a sua... como é que se diz? A fundação do distrito de Braço do Rio. Não é isso? Fala um pouco disso aí pra gente, Mervaldo. Inclusive, quem fez esse projeto foi o vereador Getúlio Ferreira Machado, meu cunhado, né? Que foi vereador aqui na época e foi quem criou esse projeto, né? Levando até a Câmara dos Deputados, aí junto com ninguém faz nada sozinho, eu acabei de falar, né? Mas aí teve influência dos Farias, né? De Djalma Cosme, e de toda essa comunidade aqui. Mais uma vez, bom dia, Toninho. Antes, porém, eu queria parabenizar o município de Pedro Canário por essa excelente colocação. Meu amigo, prefeito Bruno, Provérbios 28:2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo geme. Parabéns, Pedro Canário, por ter colocado um homem justo, trabalhador. E eu tenho uma parcela de culpa do Bruno tá lá, né? Fomos nós que apresentamos ele pro Jorginho na época, Jorginho Donati. E o Jorge conseguiu botar um partido na mão dele, que foi o PSDB da época, né? E foi uma grata surpresa. O Bruno é um orgulho para todos nós aqui. Quanto ao Braço do Rio, teve até um debate, assim, inesperado, né? As pessoas achando que, Braço do Rio só tem 35 anos, aquela coisa. E nós tentamos explicar que o Braço do Rio existe desde a década de 40, né? O meu avô chegou aqui na década de 40, né? Um pouco depois. E já tinha gente aqui quando meu avô chegou com a família. Era uma fazenda, né? Era uma fazenda do seu... Alberto Castro, né, esposo da dona Marieta. Isso aqui é uma grande fazenda. Começou com o ciclo da madeira, seu Wilson. Tinha muita mata, que a Mata Atlântica ainda era pungente aqui. Saiu daqui muita madeira, muito jacarandá, muita madeira de lei para exportação. A Cobras era uma empresa. Atraiu, né? A Cobras, né, que é a Companhia Brasileira de Indústria e Exportação, que ela transformava a madeira em compensado e taco. Se usava muito taco para botar no assoalho de casa, e veio a Cobras. A Cobras chegou aqui, era uma potência. Ela criou um bairro ali inteiro, com casas, para os funcionários. A Cobras criou escola e, para não se espantar, mas criou um teatro. Aqui tinha um teatro, que depois virou um clube. Mas era um teatro, aquilo foi feito para ser um teatro, né? E assim. E um clube bom de dançar, hein, Mervaldo? Clube Atlético Cobras. Lisinho, aquele tapete ali era muito. Você lembra, né, Toninho? Lembro sim. Você lembra, muito forró ali. Dançou muito lá. Muito forró. Mervaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conheceu o Rainô Greco? Conheci de nome, Toninho. Rainô Greco é tio da minha esposa. Rainô Greco, ele saiu aí em vários Globo Repórter, né? Aquelas revistas famosas da época, o Cruzeiro, Veja. É como o maior desmatador do mundo, né? E Rainô atuou aqui nessa época. Era considerado o rei do jacarandá. O Greco, ele foi o maior explorador de madeira. Através dele veio a Cobras para cá. Através da influência, né, que ele tinha aqui, foi um dos maiores, se não o maior explorador, e um pouco antes da sua morte, ele se tornou o maior defensor da Mata Atlântica. Eu conheci o Greco não pessoalmente, né, mas através de um seminário, um simpósio que nós fizemos na Escola Agrícola, onde nós tivemos o privilégio de ter como palestrante o Augusto Rusk, eu conheci pessoalmente. E o seu Augusto Rusk, na sua palestra lá em 85... Um defensor e o outro desmatador. Mas o seu Augusto, o doutor Augusto Rusk citou, na verdade a gente chamava de professor, né? Professor Augusto Rusk, ele citou o Greco como o cara que desmatou e agora o cara que estava reconstruindo, ajudando a reconstruir a Mata Atlântica. Inclusive criou um instituto para reconstruir a Mata Atlântica. Então a Cobras chegou aqui... aproveitando toda essa madeira. O meu avô era um explorador de madeira. A profissão do meu avô Valderedo era tropeiro. Meu avô, ele tinha uma tropa de mulas e
carro de boi, que ele trazia café por pelos quilômetros que eles chamam ali, trazia até o Porto de São Mateus para embarcar o café no lombo de mulas. Né? Depois meu bisavô comprou um caminhãozinho, que foi o primeiro que teve em São Mateus. Eu vou te contar uma história engraçada. Ainda não tinha BR-101. Não tinha BR. Não, chamava BR-5. 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 Mas aí meu bisavô comprou... Era terra, totalmente terra. Meu bisavô comprou um dos primeiros caminhões de São Mateus, que era movido a gasolina. E ninguém sabia mexer com esse caminhão. Então ele contratou um chofer. Era contratado um chofer. Chofer igual piloto de avião. E o cara andava fardado, tá? O cara andava fardado. Cap, né? Teve um dia que esse caminhão deu trabalho para pegar. Imagina um caminhão a gasolina de manhã cedo no frio. Não quis pegar, não quis funcionar na bateria. Não pegou. O chofer sabia de tudo, foi atrás da cadeira do caminhão e tinha uma manivela, uma manica. Enfiou na frente do caminhão e começou a rodar. Meu avô veio de lá brabo. Você vai estragar o carro, enfiando esse negócio dentro do carro, rodando, vai misturar o carro todo. Tinha manivela. Era manivela. Você vai estragar esse carro. Aquilo quebrou o braço de muita gente, viu, seu Wilson? Ela dava um retrocesso e vinha no braço e pá! Pois é, e aí... A Cobrais, ela foi meu avô, quando chegou por aqui, começou explorando madeira também. Meu avô fazia estaca. Ele pegava a madeira, pocava e fazia estaca para cerca. Depois, eu já era menino, eu comecei a dirigir muito novo. Então, com 14 anos, eu já dirigia caminhão e trazia madeira dos assentamentos, o resto da madeira, que era a lenha, trazia e entregava na Cobrais para mover a caldeira. Isso, vendia madeira. Eu já vendi muita madeira para Cobrais, né? Também. Vendia lenha, eu vendia lenha para... Meu pai vendia lenha para a Disa quando iniciou e para Alcon. Então a gente entregava, um caminhão com 14 para 15 anos já dirigia caminhão. E o gerente já era Clemente lá. Seu Clemente. Clemente. Mevaldo, você deve ter histórias aí de começo da Disa, começo da Alcon, não é? Pessoas com nomes aí que você tem daquela... A Disa foi em 84, não é isso? A Disa foi em 82. Mas começou a inauguração mesmo em 84, eu me lembro, eu tenho uma foto lá, junto com então o prefeito da época, Chicode, que era prefeito de Pedro Canário, e a gente tinha... Estava no dia da... Alberto Serra, o prefeito. Então aí, o Braço do Rio, ele veio crescendo nessa pujança toda, e Pedro Canário pertencia à Conceição da Barra. O Getúlio, ele era vereador por Pedro Canário, mas distrito de Conceição da Barra. E foi dele a ideia de transformar aquela vila, não se chamava Braço do Rio, se chamava Vila José Carlos, em homenagem ao filho do dono disso aqui, que faleceu numa tragédia, não sei se vocês conhecem a história, ele foi atingido com uma bala perdida, então o rapaz morreu muito novo, o José Carlos Castro, e seu Carlos Castro era o pai dele. O seu Carlos Castro, então, colocou o nome da vila aqui, Vila José Carlos Castro, que depois... A escola José Carlos Castro é em homenagem ao garoto. Homenagem a ele. O garoto que morreu. Então, depois se transformou em Braço do Rio Preto, porque o Rio Preto passa lá depois da Cobrais, mas tem esse afluente do Rio Preto, que é o Córrego do Macaco, que passa aqui nos fundos, virou Braço do Rio Preto. E quando foi transformado em distrito, pelo projeto do Getúlio, tiraram o Preto fora. Então ficou só Braço do Rio, que se transformou em distrito até hoje, está completando 35 anos. Hoje. se fosse hoje ia ter um mimimi danado, né? Por que tiraram o Preto? Mas assim, Braço do Rio, ele tem uma história de gente trabalhadora, acolhedora. Mais tarde, com o funcionamento da Disa, vieram os nordestinos, alagoanos, as pessoas de fora, que ajudaram a construir o Braço do Rio como é hoje, né? O Braço do Rio pujante. Hoje, infelizmente, a violência entrou através da BR. Não é uma característica só de Braço do Rio, né? Mas de todo, do Brasil, né? Do Brasil todo, infelizmente. Tráfico de droga e outras coisas. Mas o Braço do Rio, os antigos do Braço do Rio, tem muita história, seu Wilson. Eu conheci, por exemplo, o seu Quinca, você deve ter conhecido também, que é o pai do seu Nerzi.
Sim, conheci, seu Quinca. Seu Quinca vivia aqui no Braço do Rio, ele tinha um Passat. Passat era um carro que quase não se via. Eles tinham uma serraria Pica-Pau ali na Rua do Macaco ali. Tinha uma serrariazinha ali, o seu Quinca. Que depois o seu Nesi era comprador de terra para os Donato. Era comprador de terra para os Donato. Então, seu Nesi, ele tinha uma visão empresarial também, que quando foi criado o Proálcool, né, que deu essa abertura de criar essas usinas para a ideia de uma energia renovável, de um combustível renovável, menos poluente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina, e tiveram essa ideia de criar essa usina, e veio dinheiro para isso. Então foi criado, os Donato criaram a DISA, e o seu Nesi, com a visão muito boa de empresário... Eram muitos sócios, né? Era na época da Alcon, né? Eu não sei a quantidade de sócios, mas era a família deles, né? Não, é a família deles, Nesi, mas tinha também o como é que é? O Aloísio, o irmão dele, Álvaro Filho. Álvaro tinha, o Álvaro tinha, acho que era 32 participações. Hoje é da família. Aí ele foram comprando, né? Hoje é uma hood, né, inclusive. É uma hood. É uma hood. Então, quer dizer, esse pessoal, eles não vieram de berço de ouro, não. Eles vieram lutando há muito tempo, trabalhando, entendeu? Então, hoje a família Dalla Bernardina, que é importantíssima dentro do nosso município, eles vieram pegando no pesado mesmo. Inclusive, o Nesi pai... nessa serraria que eu falava, era ele que operava lá, né? Na fita, serrando e tudo. Esse pessoal veio. Então, quer dizer, nós temos que tirar o chapéu, né? Hoje é a nossa principal empresa do município, né? Eu falo que não tivemos cuidado com a DISA. A DISA, ela foi muito explorada, eu falo explorada no sentido ruim. Foi muito roubada, foi muito assaltada, foi muito desviado as coisas de lá, e nós não tivemos o cuidado com a DISA. Não podemos cometer o mesmo erro com a Alcon. Então a população tem que entender que a Alcon é importante. Por exemplo, eu trabalhei na área agrícola da DISA, e o maior prejuízo é quando você toca fogo num canavial novo, que não vai servir para nada, e vai perder 1 ano daquela safra. Isso é prejuízo. Você não está ajudando. Aquilo ali é emprego de muita gente que está indo embora ali com fogo. É emprego de muita gente. Então tem que ser preservado, tem que ser cuidado. Aí existe uma história. Mas não vem empresa para cá porque a Alcon não deixa. Isso é conversa fiada. Porque quando veio a Volare para cá, vai faltar mão de obra. Não falta. Hoje a Volare está precisando de especialistas. A Volare hoje está precisando por exemplo, de técnico de automação. Pessoas formadas em automação. A Volare está precisando. Se tiver, consegue emprego lá. Então é conversa. A própria Alcon hoje está precisando de pessoas especializadas, de pessoas com formação. E aqui eu quero abrir um parênteses: caçaram o prefeito da Barra por ter dado curso de especialização para as pessoas trabalhar nessas empresas. Então é uma controvérsia. Então, não falta mão de obra. Não vai faltar mão de obra. Tem mão de obra. O que está faltando é investir na especialização dos nossos jovens, de dar a ele uma oportunidade, de abrir a ele, ir nas empresas, na Findes, por exemplo, e falar qual é a demanda de vocês aqui para a região. Nossa demanda, nós estamos precisando de funcionário, por exemplo, em recursos humanos. Então vamos ministrar curso de recursos humanos. Não é vir e dar um curso que não vai servir para nada. Que não vai para fazer para cozinha. Aliás, tem uma questão em relação a esses cursos. O Estado oferece muitos cursos. Muitos cursos. A questão toda é aquilo que você falou. É você regionalizar, ver qual é a especialidade que aquela região quer. Não adianta eu ensinar a fazer bolo. Aí todo mundo aprende a fazer bolo. Se você precisa de um mecânico. Mas não ensina a vender o bolo, ensina a fazer o bolo, mas não ensina a vender. E você sabe muito bem que quando você faz alguma coisa, presta um serviço, você tem que também saber vender, não é? Não é só aprender a fazer, você tem que aprender a vender. E outra coisa, a gente vê muito aí empresas, né, como a Alcon, que hoje é uma empresa altamente, que usa muita tecnologia nova, que precisa de gente especializada para poder dirigir uma máquina que custa
milhares de reais. Isso aí. Né? Uma máquina que tem um computador, então você tem que entender. Então, e aí faltam esses cursos. Eu vou resumir para o senhor. Meu filho mais velho, Felipe, ele é mecânico de máquina colhedora de eucalipto. Máquina coletadora de eucalipto. Meu filho é mecânico, trabalha na Suzano. A Suzano está pagando um curso para o meu filho para se especializar naquela máquina. Ou seja, investindo no profissional. E imagina o senhor se nós tivermos aqui no local, esse curso provavelmente vem de São Paulo, das fábricas de máquina, se tivesse aqui no local uma demanda para atrair esses cursos para cá, para gerar mais funcionário nessa categoria. Então, investir em educação. O senhor citou muito bem no início, na abertura do seu editorial aí, seu Wilson, a falta que faz de jovens treinados, jovens capacitados. Menina com 13 anos engravidando não é normal. Um rapaz de 16 anos engravidando uma menina e deixando seus estudos para cuidar de uma família não pode ser considerado uma coisa normal, coisa de educação. Então temos que treinar os nossos jovens para ser produtivos, treinar os nossos jovens para ser capacitados a produzir, gerar emprego, a se sustentar e abrir portas de emprego para outros. É assim que nós temos que ser. O Japão treina o povo deles assim, é um povo super desenvolvido. É isso que a gente fala. É preciso primeiro, aquilo que o Toninho também falou, primeiro cuidar das pessoas, dar oportunidade para as pessoas do que às vezes construir um prédio, né? Com certeza. O prédio talvez seja importante, mas mais importante é dar oportunidade para um jovem, por exemplo, ir estudar, se especializar, ter uma profissão. Nós divulgamos todos os dias, né, Judson, as vagas de empregos do Cine de São Mateus, todas exigem alguma especialização. Tem vaga para 17 eletricistas que estão lá há vários dias porque exigem cursos específicos nessa área de elétrica. Então, assim, não preenche as vagas porque não tem ninguém, não aparece ninguém com a capacidade técnica, né, com o conhecimento, com um curso. Então, a gente olha assim e fica triste de ver que muita coisa se perde pelo caminho por falta de bom senso dos gestores. Olha, seu Wilson, eu vou falar aqui para os ouvintes que estão ouvindo a rádio aí. Existe treinamento, existem órgãos dispostos a trazer curso para cá, como por exemplo o Sebrae. Eu trabalhei no Sebrae quase um ano, né? Fiquei no Sebrae lá quase um ano trabalhando e entendi o funcionamento. É uma empresa extremamente exigente e séria. Não é qualquer pessoa que entra lá no Sebrae para trabalhar. Então, é uma coisa que tem que trazer para nós, trazer para a gente. Infelizmente, por politicagem, me tiraram do Sebrae, e aqui eu não tenho problema em falar, me tiraram do Sebrae pedido do prefeito, porque eu não gosto de mim, eu não gosto dele, foi lá e me tiraram. Mas, graças a Deus, foi para melhor. Então, atrair para cá esses órgãos para treinar o nosso povo. O Sebrae, ele lida com o pequeno produtor, mas ele não quer só que o cara ganhe dinheiro, ele quer que a pessoa cresça e gera emprego, seu Wilson. É o que nós estamos precisando. Vai vir uma grande indústria. Não existe mais grande indústria, não. As grandes indústrias já estão instaladas. A não ser que venha de fora do país, já estão instaladas. O que precisa é o pequeno gerar emprego para o pequeno trabalhar. E tirar dali o seu sustento e crescer. Como a agricultura, né, Mervaldo? Quantos empregos que a agricultura de Conceição da Barra está gerando nesse momento de colheita? E está faltando gente. Tá faltando gente. E o comércio tá alegre. Vai ali hoje para você ver. Tem gente na rua, tem gente comprando. Nós entrevistamos o Dr. Lorenzoni, secretário de Desenvolvimento de Linhares, que também foi de São Mateus. Ele falou exatamente isso. Vamos investir nas pequenas empresas que hoje a produção ela é seriada. Ou a Britânia faz lá a WEG produz o motor, o outro produz a máquina de lavar, aí o outro produz o negócio, junta tudo e vira um equipamento. Né? Tem uma pergunta aí, Toninho? Temos. Bem, aqui a gente pede para que
As pessoas entram em contato pelo telefone 999-769805. E tem uma pergunta aqui para Mevaldo, da comunidade do Córrego das Palmeiras, né? Os produtores de lá. Aí ele diz assim: bom dia a todos. Então, somos produtores rurais e trabalhamos com diversas culturas aqui na nossa comunidade Córrego das Palmeiras, em Conceição da Barra. A queda do petróleo e nos fretes dos produtos agrícolas, a estimativa é que a produção aumente até o próximo ano, porque é possível fazer mais investimento e aumentar a produção. Com isso, também gera mais empregos na agricultura familiar, mantendo o homem no campo, do campo no campo. Sabemos que a agricultura hoje é o que movimenta o país e nossos gestores investem muito pouco no setor. Mervaldo, nas décadas passadas se investia muito mais na agricultura. Você mesmo fez parte da gestão do ex-prefeito Chico Donato, onde o agricultor recebia as visitas de técnico agrícola, desde a preparação do solo, o combate a pragas e como o produtor destinar o seu produto, né? Isso que o seu Wilson acabou de falar aqui. Tem que ensinar a vender, tem que ensinar a dar destinação, porque senão o trabalho vai ser em vão. A pergunta que não quer calar é: quando os gestores vão olhar para o pequeno agricultor, dando apoio e incentivo nessa área? E por que os nossos vereadores não cobram do prefeito ou até mesmo do governo do estado mais apoio que faça chegar de verdade ao seu destino, que é os pequenos agricultores, Aqui a pergunta, Mervaldo, é do nosso amigo Roberto Alacrides, e aí fica... Obrigado aí, Roberto, pela sua participação. Primeiro eu quero agradecer ao Roberto, mandar um grande abraço aí para a comunidade das Palmeiras, um pessoal acolhedor, trabalhador. Talvez seja uma das comunidades, sem demérito às outras, mais produtivas que nós temos no nosso município. Um pessoal que tem uma visão de investimento, formidável. Quando eu fui secretário, nós tentamos colocar um viveiro de mudas lá na comunidade das Palmeiras, através também do meu amigo, nosso amigo Marquinhos. O Marquinhos era a pessoa que nos levava a todas essas regiões. É um excelente técnico. O Marquinhos é um excelente técnico. Ex-secretário, né? Ex-secretário de Agricultura, por merecimento. Pessoa muito séria. E todas essas famílias aí, dos Alacrides aí do Córrego das Palmeiras, um abraço a todos. Bom, primeiro, há uma reflexão que você fez quanto ao aumento de insumos, não só de combustível, mas dos insumos de uma maneira geral. Sem entrar no mérito da coisa, mas quando eu fico muito espantado, seu Wilson, e aí o senhor vai me ajudar, quando se fala num arcabouço fiscal, de se votar um arcabouço fiscal no governo federal, sem reparar e tentar amenizar o custo da máquina pública, sem falar no teto de gasto. Ou seja, o governo está inchado, está gastando muito dinheiro para manter a máquina e não sobra dinheiro para os agricultores, por exemplo, Tony, sobra muito pouco. Antigamente nós tínhamos o Pronaf muito atuante. O Pronaf é onde o pequeno produtor, igual o seu Roberto lá das Palmeiras, conseguia lá captar um recurso para pagar com juro baixo com a sua própria produção. Com a carência, né? Com a carência grande, para poder manter a sua produção, manter o homem no campo. Não adianta, no intervalo na intersafra, a pessoa precisa se manter até que a produção chegar. Então você precisa ter ali os insumos, você precisa ter o defensivo, você precisa ter o adubo, você precisa ter o combustível para manter a sua terra. Senão não aguenta. Pessoa que cria gado hoje precisa ter um mineral. Você precisa ter um sal para dar esse gado, precisa ter uma pastagem, uma rotatividade de pasto, precisa de técnicos agrícolas para estar instruindo o homem do campo, desde a hora que ele prepara o solo até a hora que ele vende o produto. Ele precisa de alguém para instruir, para o atravessador não passar a perna nele.
Antigamente quem ganhava mais dinheiro que eles eram os atravessadores, né? Hoje nós temos o SEASA, por exemplo. Por que o SEASA não funciona direito aqui? Porque foi mal planejado, não combinaram isso com os produtores antes. Vamos criar, que o senhor Wilson falou, vamos criar o prédio. E como vai movimentar esse prédio? Né? O que vai acontecer? Hoje eu recebi uma mensagem do meu amigo Jorge Alex, de manhã cedo, acho que o Tony também recebeu, a mensagem do ex-prefeito Jorginho. E na fala dele, eu nem lembrava mais desse vídeo, mas na fala dele, ele tá pedindo voto para Chicão na época, né? E na fala dele ele fala: ninguém pode colher aquilo que não plantou. O agricultor é desse jeito. Então ele vai colher, vai ter certeza na safra, e depois a safra está na mão. Vou fazer o que com ela? Entregar para o atravessador? Então, Roberto, eu não vou entrar aí no mérito da questão política, porque vira um debate muito desgastante, principalmente para mim que não apoiei esse prefeito que está aí, e até o meu candidato a vereador perdeu também, que foi a minha irmã. Mas assim, eu acho que se a comunidade se organizar, vai atrair a atenção dos políticos, vai atrair a atenção dos governantes. Então que organize a sociedade, que façam reuniões, convidem os políticos que estão para participar dessas reuniões e mostrar a necessidade, a deficiência que as comunidades estão passando, e o produtor rural está passando. Talvez sensibiliza essas pessoas a contribuir melhor e dividir melhor o pão. Então, aquilo que eu falei, a máquina inchada, a máquina muito grande, ela não sobra dinheiro para as outras coisas. Então, se coloca muita gente para trabalhar, tem gente... vou citar só um exemplo, e aí é uma crítica construtiva, espero que entendam como uma crítica construtiva, que quando a minha esposa trabalhava na limpeza pública, ela trabalhava com 62 pessoas, e a cidade estava limpa. Não estou dizendo que a cidade está suja, não. Mas ela trabalhava com 62 pessoas, para Conceição da Barra, Braço do Rio, Sayonara, Cobrás e Itaúna. 62 pessoas. E a cidade estava limpa. Hoje tem em torno de 139 pelos contratos que eu vi lá. Dobrou e mais um pouquinho. Posso estar errado no número, mas certamente dobrou o número. A cidade continua ali, eu não estou aqui falando que está ruim, não. Mas está inchado. Ou seja, se bota esse monte de gente, vai faltar dinheiro para outras coisas. Então, ao invés da prefeitura absorver essa mão de obra, tinha que estar caçando meios com inteligência de gerar emprego em outra área que não fosse dentro do próprio governo. Não é? Então... Mas para isso tem que ter gestão, né? Tem que ter gestão, capacidade de ser um gestor. E assim, as pessoas que estão no governo têm que ter a humildade de receber as críticas como construtivas. Não estou aqui para falar mal do prefeito Mateuzinho, de jeito nenhum. Inclusive, Mervaldo, os microfones estão abertos para que, se eles entendam que tem aqui o direito de resposta, de falar, nós estamos aqui abrindo também os microfones ao prefeito, aos secretários, não é? Isso nós sempre fizemos. Eles é que não usam os meios de comunicação. E não quero, Tony, na minha fala, eu sei que quando eu falo, parece que tem uma amplitude maior do que deveria. Eu não sei por quê. Eu não sou candidato a nada. São mais megahertz, né? Eu não sou candidato a nada. Mas, seu Wilson, só para eu concluir aqui meu raciocínio... Tem outra aqui para você comentar. Só para concluir esse raciocínio aqui do Roberto, quando você infla demais a máquina, você fica travado. Então tem que ter um zelo, aquele zelo que o Jorginho tinha de trazer na ponta do lápis quantos funcionários tem, o que ele está fazendo, o que ele está produzindo, e isso tem que continuar. E aqui é uma crítica construtiva. Temos que otimizar o trabalho para sobrar dinheiro para fazer as outras coisas, porque senão falta. Na verdade, quando você mencionou aí a experiência que você viveu, a sua esposa viveu na chefia do serviço de limpeza pública, eu me recordo que havia uma briga interna lá do Jorge Donati com empresas especializadas na coleta do lixo, que queriam entrar de qualquer jeito no município, e o custo era muito alto, e aí ele não, vamos bancar pela prefeitura, né, dentro das nossas possibilidades, né? Exatamente. E às vezes há gestores que acham que dar um emprego de gari resolve a vida da pessoa, né? Aí a gente observa com o levantamento das escolas municipais feitas. Nós entrevistamos aqui uma procuradora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
que fez um levantamento completo da situação das escolas municipais no nosso estado. E aí ela nos enviou os relatórios separados de São Mateus, Boa Esperança, Pinheiros, Pedro Canário e Conceição da Barra. Essa região mais próxima aqui. Então, quando você olha os resultados... Nós vamos dar essa notícia, né, seu Wilson? Já está no portal, inclusive com os relatórios, está no portal. Eu passei para a Judson, incluído os relatórios que foram enviados pelo Foi um levantamento feito pelo Ministério, pelo Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Tem mais pergunta, Tony? Tem aqui, Mervaldo, mais uma fala, né, para você fazer um comentário também. É do Tiago Valdício Cosme. Ele diz assim: também estamos na mesma situação, pois tem 3 anos que não temos um patrulhamento das nossas estradas. Tive que transportar um café mais de 130 metros de distância porque a patrol não pode passar nos ramais. Falta de pedido não foi. Foram feitos vários ofícios e nada. Um produtor está pagando R$300 por hora de máquina, sendo que tem uma prefeitura que o governo... Tem uma, né, na prefeitura que o governo do estado... destinou para a agricultura e não tivemos os acessos. Temos que caminhar sozinho, sem apoio nenhum do poder público municipal. O Tiago, ele é do Valdício Barbosa. Um abraço lá para o pessoal do Valdício Barbosa, povo trabalhador, conheço bastante a região. O Tiago é um menino que sempre está cobrando, é um rapaz que sempre está aí cobrando, sempre está atuante. É uma liderança lá no assentamento, e mando aqui o meu abraço para ele, para a família dele também. Meu amigo Valmir Paim, lá também do Valdício Barbosa. Vascaíno. Vascaíno. Né? Tem esse defeito. Tem esse defeito ele. Mas assim, Tiago, o que eu poderia falar para você é meramente especulativo, mas talvez ajude. Aquilo que eu falei lá para o Roberto. Quando o povo se une, quando o povo se organiza, os políticos tendem a dar uma atenção melhor. Então, que seja feito aí faça uma reunião, convide o prefeito para uma reunião aí, para tentar resolver esses problemas de ramais, esses problemas de maquinário. Tenta sensibilizar o prefeito disso aí. Eu acredito que ele não vai se recusar a participar de uma reunião. Mas a gente olhar o presente de olho no futuro, né, Tiago? Nada é tão ruim que não possa ser melhorado futuramente. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus, o programa que virou mania dos sábados pela manhã. E nós estamos aqui com o nosso amigo Mervaldo, num bate-papo bacana, num bate-papo legal, né? Falando de vários assuntos, de várias coisas, né? Mervaldo é um exímio conhecedor do nosso município, politicamente, historicamente, não é? E nós estamos aqui apertando ele um pouquinho aqui, né, seu Wilson, para que ele conte pra gente aí. Lembrando que o Mervaldo foi vereador, foi secretário de Agricultura, foi secretário de Serviços Sociais, secretário de gabinete. O homem é viajado. No Sebrae, até no Sebrae ele estava até esses dias também. No Sebrae você foi o quê, Mervaldo? Foi consultor técnico. Além de ter sido o secretário do Prodinorte, também, presidente, né? Secretário executivo. Secretário executivo. Era na gestão do prefeito Bruno, né? Na verdade, nós temos uma trajetória no município, Tony. Quando eu me formei em Colatina, no Colégio Agrícola de Colatina, eu cheguei aqui no Braço do Rio meio que sem saber o que fazer, que a minha ideia era me formar técnico agrícola para trabalhar na DISA. Aí eu fui convidado para ser professor, porque tinha uma deficiência aqui de professores na época. Então dei aula durante 11 anos. E dando aula eu fui convidado pelo prefeito Humberto Serra para trabalhar como coordenador de escola, mas voltado para a agricultura. E depois eu não saí mais, fiz um concurso público na prefeitura, fui concursado, até pouco tempo eu era concursado na prefeitura, passei por vários prefeitos, né?
acho que uns 6 prefeitos eu passei, porque fui efetivado na prefeitura como concursado. Depois eu abandonei o concurso da prefeitura para poder... Não deu mais, não deu mais Qual certo. prefeito mais antigo que você lembra aí de construção? Que eu trabalhei, o mais antigo que eu me lembro, é o seu Gentil Lopes. Gentil Lopes da Cunha. Gentil Lopes. Andava num